Olá pessoal, estamos de volta com o curso Java Básico. Essa é a aula de número 27 e hoje nós vamos fechar a aula de classes e métodos. Hoje nós vamos ver como declaramos e utilizamos métodos com parâmetros. Relembrando rapidamente, nós estamos trabalhando com a classe carro. Na aula 24 nós vimos o conceito de classe, o conceito de objeto e o conceito de atributos. Na aula 25 nós vimos como declaramos métodos simples sem retorno e parâmetro. Lembrando que para a declaração de um método nós utilizamos a palavra-chave void no início, o nome do método, lembrando das boas práticas também. Geralmente a primeira palavra daquele método vai ser um verbo para poder indicar uma ação, nesse caso um exibir autonomia, abre e fecha parênteses e dentro das chaves é onde nós colocamos o bloco de código com a lógica de programação que a gente quer que esse método execute. Depois nós vimos como declaramos métodos com retorno, ou seja, duas coisas mudam de um método simples para um método com retorno. O primeiro é que, ao invés de utilizarmos a palavra-chave void, nós vamos utilizar o tipo de dado que nós vamos retornar no final desse bloco de código do método. E no final nós utilizamos a palavra-chave return, que é uma ação para o método poder retornar o valor de uma expressão ou qualquer variável para o desenvolvedor que vai estar utilizando aquela classe. Nesse caso, nós trocamos aí, ao invés de imprimir uma mensagem na tela, nós estamos retornando o valor que vai ser mostrado na tela, e quando utilizarmos essa classe e executarmos esse método, nós podemos pegar esse valor e exibir na tela ou fazer qualquer outra coisa com ele. E na aula de hoje nós vamos adicionar mais um sabor para o método, que são os parâmetros. Então, como é que funciona métodos com parâmetros? Nas últimas duas aulas, como eu falei, e até como eu falei agora há pouco para vocês também, a gente declara o tipo de retorno, o void é para quando você quer retornar nada, e o nome do método, abre e fecha parênteses. Quando nós estamos trabalhando com métodos com parâmetros, nós vamos colocar quais são os parâmetros que a gente quer declarar dentro dos parênteses. E aí nós podemos declarar a quantidade de parâmetros que a gente precisar. Uma coisa super legal na declaração dos métodos dentro de classes do Java é que dentro dos métodos nós temos acesso a informações daquela classe. Nós podemos chamar outros métodos e podemos também utilizar os atributos, como por exemplo aqui foi a capacidade de combustível e o consumo de combustível, que são dois atributos da classe carro que a gente vem trabalhando até agora. Quando é que eu vou passar um parâmetro para o método? Quando você precisar de uma informação que não está disponível na classe. Aqui, por exemplo, para calcular o combustível, quanto de combustível é preciso para andar, por exemplo, 10 km com aquele carro. Então, a quantidade de quilômetros que você quer calcular, essa informação a gente não tem na classe, não é um atributo da classe. O consumo de combustível do carro, a gente tem essa informação na classe, então a gente não precisa de passar como parâmetro. Mas a quilometragem que desejamos calcular, sim, é uma informação que a gente não tem, então por isso a gente passa como parâmetro. Para entender melhor, vamos então ver como isso funciona na prática. Para facilitar, eu estou aqui com o Eclipse aberto. Eu já criei uma classe carro que tem todas as informações que nós criamos até agora para essa classe. Tá? Essa é uma classe carro do pacote da aula 27. Então, se vocês vierem aqui na aula 24, tem só os atributos. Na aula 25 tem só o exibir autonomia. Na aula 26 vai ter o obter autonomia. E agora na aula 27 nós vamos adicionar mais um método para essa classe aqui. Então, vamos lá. Vamos declarar uma classe, vamos declarar um método, então, que ele vai calcular o consumo de combustível para determinada quilometragem. Então, olha, aqui pode ser void, pode ser double, pode ser o tipo de retorno que você quiser. Como nós vamos calcular e nós vamos retornar uma informação para a gente poder testar e utilizar depois na classe teste carro, eu vou declarar aqui um tipo de retorno double.
Então, aqui vai ser calcular combustível, abre e fecha parênteses, já vou declarar as chaves aqui também. Aí aqui, a gente vai calcular a quantidade de combustível para determinada quilometragem. Então tá, eu posso declarar aqui, olha, double QTD combustível. Só que a quilometragem de combustível, a quantidade de combustível necessária, ela é dada pela quilometragem. Só que aqui, olha, quilometragem, a gente não tem essa informação. Então, a gente precisa passar essa informação, declarar essa informação como um parâmetro. Porque depois, quem for utilizar esse método, como nós não temos essa informação dentro da classe, esse desenvolvedor vai ter que informar a quilometragem. Então, a quilometragem, para facilitar, eu vou colocar aqui como double. Então, aqui nós temos a quilometragem. Então, a quilometragem é dada através da quilometragem dividida pelo consumo de combustível. O consumo de combustível a gente tem, então a gente não precisa passar como parâmetro, porque já é um atributo da classe. E aqui a gente tem, então, já calculamos já fizemos a nossa lógica de programação, e agora nós vamos retornar o QTD combustível para o desenvolvedor que for utilizar essa classe. Uma dica de boas práticas para vocês é que, não sei se vocês estão notando, mas declaramos a classe, logo depois da declaração da classe, nós temos a declaração dos atributos. E aí sim, depois nós temos quais são os métodos. Isso é uma boa prática do Java. É claro que você pode declarar primeiro os métodos e aqui no final colocar os atributos, mas como boa prática, a gente sempre segue, né? A declaração da classe, atributos e depois os métodos. Então, vamos lá para teste carro, né? A classe aqui. Eu também já copiei todas as informações das aulas anteriores, que é só para a gente ter aqui, para a gente não perder o histórico. E aí sim, nós podemos utilizar esse método de calcular combustível. A gente sabe que a autonomia do carro é de 20 km, né? Se a gente for, deixa eu salvar aqui e deixa eu executar. A gente sabe que a autonomia do carro é de 20 km. Quanto de combustível a gente precisaria para esse carro andar 10 km? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui double QTD combustível. Então, eu posso passar aqui e calcular a quantidade de combustível necessária. Só que aí, aqui são 10 km, né? Então, aqui, olha, o legal aqui, nas IDEs, né, tanto no Eclipse e no NetBeans, eles já passam para a gente quais são os parâmetros que nós temos que passar. Existe um outro conceito também, que é o conceito de argumentos, mas é apenas uma questão de conceito. O que seria isso daqui? Quando declaramos aqui, na definição do método, nós chamamos essa declaração aqui de parâmetro. Então, nós temos um parâmetro chamado KM. Quando nós vamos utilizar essa classe, nós precisamos passar um argumento. E aí o parâmetro via argumento. Então, nós precisamos passar o argumento KM. Nesse caso, nós vamos passar um argumento com valor de 10. É simplesmente questão de conceito, mas vocês podem ouvir falar tanto parâmetro ou argumento. Então, olha, como a informação do KM a gente não tinha na classe, nós precisamos passar. E aqui, olha, aqui nós podemos passar para 10, aqui nós podemos calcular esse mesmo valor para 15 quilômetros. E aqui a gente pode informar, né, fazer o output da informação. Então, olha, o QTD de combustível 10, só para simplificar aqui, né? O QTD combustível 10 e a mesma coisa para o QTD combustível 15. E aí a gente executa de novo essa classe. Então aqui, para andar 10 km, nós precisamos de, para 10 km, 50, e para andar 15, nós precisamos de 75. Então é assim que a gente utiliza a chamada de métodos com parâmetros, né? Passando parâmetros para o método.
E é claro, para a gente poder fechar com chave de ouro esses conceitos básicos de orientação de objetos, que são declaração de classes, atributos e os 3 tipos, né, os variados tipos de métodos, nós vamos fazer uma lista de exercícios. A lista de exercícios se encontra nesse link, o link também está na descrição do vídeo. O código-fonte, como sempre, está no GitHub. Se vocês ainda não conhecem o GitHub, também tem um screencast aqui no canal. O link do curso com todas as aulas publicadas está na tela, também está na descrição do vídeo. Contato. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E se vocês curtiram essa aula, não esqueça de dar um joinha para poder ajudar na divulgação do curso. Até a próxima!